Abra a tua Bíblia comigo em São Lucas, escreveu Lucas, capítulo 24, verso 13. Eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para a aldeia que distava de Jerusalém, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse que palavras são essas que estão caminhando entre trocais entre vós, porque estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: tu és um peregrino, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam ali conosco foram ao sepulcro e acharam a ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, eles não o viram. E ele lhes disse: és nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu-lhe e deu. E abriram-se os olhos. Então, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e tornaram para Jerusalém. E acharam congregado 11, e os que estavam com eles. E podeis se assentar. A Bíblia vai nos dizer que Lucas, o médico amado, que se converte aos pés do apóstolo Paulo, em uma de suas obras missionárias, vai ter a incumbência de escrever tudo que havia acontecido, tudo que havia se passado no ministério terreno de Jesus. Diz a história, como também o texto em capítulo 1 ali de Lucas, que ele prepara tudo para deixar escrito a Teófilo, dizendo a Teófilo as últimas coisas por ordem cronológica, que se assim se sucedeu. Ele vai estabelecer por ordem cronológica
tudo aquilo que eles haviam passado. E diz a história, como também o texto, que ele descreve, junto aos evangelhos, ou os evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos, os últimos e os acontecimentos da vinda, do ministério, e agora também o final de seu ministério terreno. Diz o texto que Jesus, ele é crucificado no final do seu ministério. Ele havia dito uma promessa aos seus discípulos. A primeira promessa, ou a primeira ordenança, ele deixa uma promessa e uma ordenança. A primeira ordenança é: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz para que eles permanecessem em Jerusalém e não saíssem de Jerusalém. Ele havia dito que o Filho do Homem haveria de padecer e ficar 3 dias, como Jonas ficou na boca de um peixe, e depois ele ressuscitaria. Ele havia dito como promessa que ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. Os seus discípulos aqui, ora referido, eles vão ver a cesta da paixão sobrevir sobre Jesus de uma maneira muito dolorosa. Ele é levado de Anás a Caifás, a Pilatos, e ele vai sofrer o dano de ser crucificado. Às 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito e diz: Lamá, lamá, samá, sabactani. Um pouco antes, ele diz: Pai meu, por que me desamparaste? Porque Deus havia dado a incumbência dele carregar os meus pecados, os teus pecados. Para isso Jesus veio, para que nós tenhamos vida e contato com Deus, e tenhamos nossos pecados remidos, para que sejamos justificados diante dele. O texto diz então que Jesus, às 3 horas da tarde, vai dizer tetelestai, consumado está. E quando ele diz tetelestai, consumado está, ele entrega o seu espírito. Trovões sobrevêm sobre a região, e a história vai nos dizer que não só isso. O texto e a história vai nos dizer que o véu que separava o santo do santo, ele é rasgado. Deus havia dito: este é meu filho a quem me comprazo. Deus havia dado testemunho que ele era o Filho de Deus, e agora, como consequência, os sinais haviam se achegado. Só que os discípulos vão sofrer uma grande perseguição, e a perseguição vai gerar conflito, porque como eles perseguiram a Cristo, nada mais justo do que perseguir agora os seus discípulos. Então os discípulos de Jesus, eles ficam em crise, em conflito, e eles vão esperar 1 dia, 2 dias. Diz o texto que na sexta-feira, antes do Shabat, Jesus é colocado no sepulcro. Ele deveria esperar pelo menos 2 dias. Eles deveriam esperar o final da sexta, a entrada do sábado, no final do sábado para a entrada, a madrugada do domingo, para que eles pudessem ir ter com o corpo de Jesus e ter acesso ao corpo de Jesus, porque assim a tradição judaica diz que não poderia se ter contato com os mortos nesse período. Então diz o texto, a história, que no 3º dia as mulheres vão se levantar pela madrugada e elas vão buscar o corpo de Jesus. E assim foi relatado no texto. Essas mulheres acordam de manhã e elas vão buscar o corpo de Jesus, e quando elas chegam no sepulcro, preocupadas elas, porque havia uma pedra meio que alta, um pouco maior da minha altura, mais ou menos 1,60 m, 1,70 m de largura, uma grande
uma grande roda de uma espessura larga, muito pesada para algumas mulheres ou fazerem rolar, e elas têm uma preocupação. E qual é a preocupação? Como faremos nós para rolar a pedra que está no sepulcro, para que possamos ter acesso ao corpo de Jesus e possamos o pegar ou vê-lo? Quando elas chegam diante do sepulcro, elas vão ver anjos sentados em cima da roda, e a mensagem não é outra aquele dia a não ser: porque procura dentre os mortos aquele que vive, ele ressuscitou. A alegria vem do coração delas, porque elas estão buscando ali a presença e o corpo de Jesus. Vamos chamar de corpo. Elas entram no sepulcro, e o que elas vão ver? Elas vão ver lenços dobrados, ou um lenço dobrado. Hoje é conhecido como santo sudário, para que vocês possam entender que lenço era esse. Hoje a Igreja Católica trata ele como santo sudário. Esse era o lenço que estava dobrado, porque era o lenço que ficava por baixo do linho, que era grosso, e era envolvido o corpo da pessoa para poder ser untado com mirras e aloés. Então diz o texto que elas veem os sinais, veem os anjos, e a notícia do anjo não é outra a não ser: vá e comunique a eles que ele ressuscitou. Então elas vão se levantar e elas vão ir até aos discípulos e vão dizer assim: deixa eu dizer algo a vocês, aquele que estava morto ressuscitou. E eles vão perguntar qual é o sinal de que ele ressuscitou. Ela vai dizer: o sinal é o linho, é o lenço que estava por baixo do linho. Pastor, não me comovi com linho, então vou tentar fazer você entender. Você já viu uma múmia envolta ao linho? Pois bem, estava envolto o linho, mas o pano que estava por dentro estava fora. É isso que faz com que elas acreditem que algo de sobrenatural aconteceu. É isso que faz com que elas entendam que algo sobrenatural estava acontecendo naquele instante, momento. E isso ela vai relatar aos discípulos. Diz a história que João e Pedro, que era o líder impulsivo da igreja, ele vai correr até o sepulcro. E quando ele corre até o sepulcro, ele quer ver os sinais do pano. E ele vai ver os panos dobrados, ou lenço dobrado, na beira da cama. E lenço dobrado para o judeu é gostei, ou lenço, eu digo cama feita, ou lenço dobrado após uma refeição, gostei do tratamento e vou retornar. Então o entendimento é que Jesus haveria de retornar, de voltar. Eles vão entrar e eles não vão ver nada a não ser o lenço, mas aquilo deveria comover eles, mas não comoveu, porque eles não viram nada além disso. E aqui eu diferencio duas igrejas. A primeira igreja é a igreja que quer a presença, a segunda igreja é a igreja que quer sinais. A primeira igreja que busca a presença, ela tem relacionamento que a maioria não tem. É por isso que é importante você ter relacionamento com Deus, pois é no teu relacionamento que você vai viver experiências que a maioria não viveu. É por isso que é importante você ter uma vida de relacionamento com Deus. Eles vão voltar, e quando eles voltam, eles vão dizer: nós vimos o lenço, mas não vimos nada. Quando eles estão saindo do sepulcro, Maria Madalena está no pé do sepulcro. E a notícia é, ou a palavra é para Maria: Maria,
saia conosco. E Maria vai dizer: não posso, não saio daqui sem descobrir aonde levar o corpo de Jesus. Quando ele sai do culto, para mim foi o primeiro culto, foi no sepulcro de José de Arimateia. Quando ele sai do sepulcro de José de Arimateia, o que eles vão ver? Nada, mas Maria Madalena vai ver 2 anjos, um na cabeceira e outro aos pés. No culto, ou naquela reunião, ou naquela busca incessante de Maria, teve coisa que não houve com João e Pedro. Já teve culto, já teve busca, segundo já teve anjo. Mas tem dia que a gente vem para a igreja e a gente não quer somente ter um relacionamento ou ter uma experiência extra sensorial. A gente quer ter uma resposta daquilo que a gente está passando, e por isso a gente intensifica a nossa busca, e assim aconteceu com Maria. Então Maria está ali, e ela vai ver alguém falando nas suas costas, e a mensagem daquela pessoa que está ali dizendo, está ali conversando e dizendo, e ela diz: aonde levaram o corpo do meu Jesus? Pensa ela ser o jardineiro. Quem foi o primeiro jardineiro da Bíblia? Adão. Adão foi o primeiro jardineiro. E a Bíblia vai nos dizer que esse Adão, que foi o primeiro jardineiro, cuidava das coisas de Deus, tinha o controle das coisas de Deus, zelava pelo jardim de Deus. O jardineiro ali tipifica o pastor. E tem dia que eu não venho para o culto para ouvir história pessoal de pastor. Eu venho para o culto porque eu estou precisando de um pouco mais do que eu tenho vivido com Deus. Maria agora está ouvindo, quem sabe, o jardineiro, mas a necessidade dela é grande. E ela diz: aonde está o meu Senhor? Aonde levaram o meu Senhor? E ele vai dizer: Maria, Maria, Maria. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ouvir a voz do bom mestre, e ela vai dizer: Raboni, o mestre, eu sei que o Senhor está aqui, aleluia. Você aí, que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Ela sente, ela vê, ela quer tocar, ela quer ter relacionamento, mas ele vai dizer: não me toque, Maria. E ela vai dizer: por que não te tocar, bom mestre? Ele vai dizer: porque eu ainda não subi aos céus. Aonde Jesus havia ido? Jesus havia ido aos espíritos partidos do tempo de Noé. Havia chegado lá e havia dito: eu sou a segunda testemunha. Isso está em 2 Pedro. Eu sou a segunda testemunha. Então vocês podem entender que tudo aquilo que Noé pregou foi a verdade. Jesus vai agora buscar a chave da vida e do inferno, que está na mão de Satanás. E ele vai, toma da mão de Satanás e diz: acabou, nem a chave da tua casa você tem mais, porque eu venci, aleluia. Eu não sei qual é o seu medo, qual é a sua insegurança. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas de algo eu tenho para lhe dizer nesta noite: se ele venceu, nós também vamos vencer, aleluia.
Eu quero imaginar os anjos lá embaixo esperando e dizendo: cadê Jesus? Cadê o Senhor? O anjo não é onipresente, o anjo não é onisciente. E eles estão esperando a vinda do Senhor. E um vai dizer assim: abrai portas abertas, para que entre o Rei da Glória. Salmo 24, 7. E eles vão dizer: quem é esse Rei da Glória? Oh, glória! Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, forte, poderoso na guerra. Oh, glória! Eu sei quem é Ele. Ele pode, Ele faz, Ele muda, Ele restaura, Ele restabelece o governo por aquilo que Ele foi e fez. Aleluia, aleluia, aleluia. E alguém vai dizer: cadê Ele? E alguém vai dizer: cadê Ele? E vão entender que Ele está na terra ainda. E o que fez Ele parar? Maria conseguiu fazer com que Ele parasse antes de subir. E Ele vai dizer: não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai, não cumpri tudo aquilo que eu haveria de cumprir. Mas faça-se alguma coisa por mim. Volte a Jerusalém e diga aos discípulos que eu estou vivo. Jesus vai fazer uma pergunta: me diga uma coisa, onde está Pedro? Ela vai dizer: eu fui pregar, como o anjo me mandou de manhã. Alguns acreditaram na mensagem. Pedro entrou em crise porque queria sinal e voltou a pescar. Conseguiu levar consigo mais 7 discípulos, porque tem gente que é bom para converter, mas quando desvia, leva uma leva. Cadê Ele? Ele está pescando. Jesus vai ter com Pedro, e Pedro está a 90 metros da praia, lutando para pescar. Lutou a noite toda, estava cansado, estava exausto, estava nu, estava tentando se restabelecer, porque tudo aquilo que ele queria e sabia fazer não aconteceu. E assim é na minha vida e na tua vida. Toda vez que retrocedemos, tudo aquilo que estava dando certo começa a dar errado. Você notou que depois que você desanimou, o diabo ganhou território? Mas eu tenho uma palavra santa da parte de Deus para você. Deus te dará força nesta noite. Por isso é muito importante você se levantar em oração. Não sinta para querer orar, ore por necessidade. Não sinta em querer jejuar, jejue para querer ter sensibilidade. Necessário é você orar, você jejuar. Necessário é você ter contato com Ele. Pedro estava desanimado, o conflito havia tomado conta dele. O diabo lhe acusava, dizendo: Pedro, olha o que você fez, Pedro, agora não há mais jeito. A promessa tardia enfraquece o coração. A promessa tardia deixa o meu coração triste, abatido, amargurado. Pedro está agora na beira do mar e parece que vejo Jesus dizendo: amigo, oh amigo, meu amigo, você se enfraqueceu, mas eu ainda sou seu amigo. Você se afastou, mas eu ainda sou seu amigo. Você não está bem, mas eu ainda sou seu amigo. Fica tranquilo que quando você não tiver força para vir, Ele virá ao teu socorro, te procurará onde quer que você esteja. Amigo, amigo, amigo,
Amigo! Consolado. Ô, amigo! Cadê você, meu amigo? Onde você está, meu amigo? Eu tô aqui, tô te esperando. Tô na beira da praia. Tudo que eu quero é que você pare de querer ser aquilo que eu disse que você já não era mais. Eu disse a você que você não seria mais pescador, mas seria pescador de homens. Quando eu te chamei para algo específico. Então se levanta, Pedro. E mesmo assim, moras em mim. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, Espírito Santo, sabe quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te reverenciamos nesta noite. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso amigo. Sabemos que o Senhor não nos deixa, não nos desampara. Pedro, procuro palavra pra te descrever, Espírito Santo. você está mal, Pedro, mas eu ainda estou aqui. Amigo, abre, Eu estou aqui. renovo, Eu estou aqui, Pedro. Espírito Eu não mudei, Pedro. Santo. Quer saber? Eu ressuscitei, Pedro. Fala comigo, que ora por mim. Eu não disse para você que eu ia fazer, Pedro. Estou eu aqui, sou seu amigo. Vim atrás de você. Não abro mão de você, Pedro. Me convencer que sou dependente de Deus. Pedro vem. João está no barco. João, que viu o sinal com ele e não viu nada acontecer, também está no barco. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar. E ele vai começar a dizer a Pedro: Pedro, eu reclinava a minha cabeça no peito dele, lembra? Lembra? Quando eu reclinava, eu sei que é ele. Pedro põe roupa, se lança no mar e começa a nadar 90 metros. Já estive lá, no exato lugar onde Jesus esteve. Ali é lugar de estabelecer esse ministério, porque ali Jesus disse, não vou adiantar a mensagem, espera aí. Ali Jesus chama Pedro, diz: Pedro vem. E quando Pedro vem, o que tem diante dele? Tem pão, tem brasa, tem peixe. Tudo que Pedro queria já estava pronto. Enquanto você está correndo, Jesus diz: amigo, amiga, está se decepcionando à toa na vida, querida. Está se machucando à toa na vida. Você não está sozinho. Você tem um amigo de verdade. Jesus agora estabelece com Pedro e João. E ele vai dizer: agora falta alguém. Cleopas.
Cleopas havia deixado tudo para servir a Jesus. Eles moravam a 11 quilômetros de Jerusalém. Haviam negado a sua vida, haviam negado seus sonhos, seus projetos, para servi-lo. Haviam deixado de realizar projetos nas suas vidas, para viver os projetos de Deus para a vida deles. Só que alguém desanimou. Alguém que era para ser líder, agora arrebentou ele. Alguém que era para estar no controle e dizer: espera lá, Deus vai te dar vitória, desanima não, as coisas na vida é assim, mas Deus está no controle de todas elas, Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar, Deus não vai virar as costas para você, Deus conhece você. Aquele que era para dar um abraço, entrou em crise. Coisa terrível é a pessoa que era para estar ao nosso lado bem, nos ajudando, entrar em crise e em conflito. Às vezes dentro de um casamento é a mulher que entra em conflito, desanima o homem entra em conflito, desanima a mulher. Alguém que é líder acaba te decepcionando, e quem nunca teve uma decepção na vida? O texto vai nos dizer agora que eles se decepcionaram, literalmente a decepção tomou conta do coração deles. E sabe o que eles vão dizer? Quer saber? Esse negócio de crente não é para mim. Eu não quero mais saber de Jerusalém. Eu não quero mais saber de ser espiritual. Eu não quero mais saber de ser referência para ninguém. Eu vou voltar para minha casa, que é Emaús. Emaús quer dizer águas quentes. Ele vai dizer: no conforto da minha vida, eu não tinha problema. No conforto da minha vida, eu não tinha conflito na mente. No conforto da minha vida, eu não tinha conflitos emocionais. No conforto da minha vida, tudo ia bem. Agora foi acreditar em promessa, foi acreditar que Ele poderia fazer algo. Olha o estado que eu estou. Quer saber? Vamos embora. E como alguém influencia alguém, ele influencia alguém que morava perto dele e diz: quer saber? Vamos sair daqui, vamos mudar de igreja, vamos voltar a cultuar lá em Emaús, vamos voltar para a sinagoga. Eles vão voltar para a sinagoga. O desejo deles é voltar a servir a Deus na sinagoga. Mas é quando eles estão voltando atrás, o estrangeiro parece que lhes alcança. E deixa eu te dizer algo: toda vez que a gente decide desanimar, parece que a vida da gente para de andar. Toda vez que a gente dá uma fraquejada, parece que as coisas que estavam acontecendo param. E eu tive orando e falando com um irmão de oração. Ele disse: Salgado, eu não posso parar de orar, porque quando eu paro de orar, as coisas param de acontecer. Então eu tenho que ter uma vida de constante oração, de relacionamento, porque enquanto eu estou orando, as coisas estão acontecendo. Mas se eu paro de orar, as crises entram na minha mente, os conflitos tentam tomar conta da minha alma, e a minha vontade é retroceder. Por quê?
Porque às vezes algo que eu queria não aconteceu ainda da maneira que eu desejava. Ou algo não saiu da maneira que eu prospectei. Então estrangeiros alcançam, mas os olhos deles estão como que fechados. Eles não conseguem ver quem está ao lado. Então ele começa a dizer o quê? Que o Cristo haveria de padecer. Que o Cristo haveria de sofrer. O Cristo haveria de passar por todo o processo. Como se não bastasse, ele começa a relatar desde Moisés, aos profetas, ao Salmo. Eu quero imaginar ele dizendo Salmo 22, versículo 1, e dizendo a eles assim, põe na tela Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso? Jesus na cruz do Calvário. Porque te alongas ao meu auxílio, palavras do auxílio das palavras do meu bramido. Continua, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite então não tenho sossego. E continua, pois tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. E ele continua dizendo, o salmista, em ti confiarei, pois nossos pais confiaram que tu os livraste. E ele continua dizendo, ele não para a te clamar, exclamar, em ti confiarem e não foram confundidos. E ele continua falando, mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens, desprezado do povo. Oh meu Deus, ele está falando do que ele passou, daquilo que ele viveu. Eu imagino o salmista, ou melhor, o estrangeiro dizendo, vocês não se lembram do Salmo 22? E como a fé vem por ouvir, todos que me veem zombam de mim. Quem será que passou por isso? E maneiam, zombam de mim, estende os lábios e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que o Senhor livre, pois nele tem prazer. Quem passou por isso? Eu imagino eles recebendo um salmo como esse, no caminho de Emaús. Eles voltando para o lugar deles. Pode tirar. Eles voltando para o lugar deles. Retornando para o lugar deles. E ele continuando dizendo tudo aquilo que ele haveriam de passar. Que ele haveria de passar. Só que Jesus é um gentleman, ele não empurra a porta, ele bate nela. Chega em Emaús, 11 quilômetros de conversa. Dá para conversar bastante, dá para ir, para você entender, dá para ir daqui na Lapa e mais um pouco a pé. Dá para conversar bastante. A fé parece que brota no coração deles, e eles agora vão começar a ir em direção à sua casa. Eles avistam a sua casa e Jesus passa adiante e vai diante deles. Jesus passa, eles estão atrás. Quando Jesus passa, Jesus está esperando algo. Será que aquilo que você passou mudou a essência daquilo que você é? Porque a verdadeira religião na antiguidade era socorrer o órfão, a viúva e o necessitado e o estrangeiro. E o estrangeiro estava ali e Jesus estava dizendo, será que conseguiram mudar você? Hoje haverá cura para o teu interior neste lugar. Hoje haverá restauração para o teu interior neste lugar. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, podem ter ferido a tua carne, mas não mataram o teu espírito. Podem ter mexido com o teu emocional, mas ó, você aqui ainda de pé, buscando força onde não tem, e deixa eu profetizar, o meu Deus te levantará. Oh!
feche a porta. Oh, tentaram te mudar. Hora de falar com Pessoas que eram para te ajudar, colocaram conflitos na tua mente, mas o meu Deus vem atrás de você e Ele manda lhe dizer: se não mudar o teu interior, ainda há esperança para você. Sinta a glória do Pai. O pavio que fumega não vai apagar. Não se detém. A cana trilhada vai voltar a ficar de pé. E as batidas do seu coração. O que é trilhar cana? Quem já morou no interior sabe. Quando você quer passar do outro lado do canavial, você põe a mão, você empurra a cana, pisa em cima dela e vai abrindo o caminho. E quantas pessoas já não pisaram em você para chegar onde queria, mas Deus viu tudo e Ele vai te ajudar. Ele viu e sabe curar. Jesus! Ô Ele Jesus, viu, fica mais um pouquinho. sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, Fica mais um pouquinho. tua presença é o que eu Fica mais um espero. pouquinho. Ô estrangeiro, eu não sei quem é você, mas o meu coração se acendeu, a minha alma se alegrou. Ô estrangeiro, fala mais um pouquinho, eu preciso te ouvir. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma e a gente Te sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Basta que me toque, Que o Senhor, para minha alma, pra minha alma uma cansada vencer. se E a a noite noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Fica mais. Fica, Jesus, já se faz tarde. Tarde, Tens meu coração para morar. Faz em mim morada permanente. Fica, Jesus, fica, Senhor, meu coração. Fica, Jesus, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Jesus,
não conseguiram te mudar. Certo que você tem feridas, certo que você tem traumas, certo que ficou conflitos na sua alma, certo que ficou coisas que você não gostaria que ficasse no seu interior. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A promessa não morreu. Eu vou falar de novo, a promessa não morreu. E eu vou deixar mais certo esta palavra, mais latente, mais fortificada. O que não te mata te deixa mais forte. E olha você aqui, ferido, mas orando, ferido, mas adorando, ferido, mas participando da ceia do Senhor, passando por conflitos, mas dizendo: quer saber? Eu sei, o meu Redentor, Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Já se faz tarde. Entra, Jesus. Eu estou mal. Entra, Jesus. Me restaura. Entra, Jesus. Me fortalece. Eu acredito que o Senhor não me trouxe até aqui para ser envergonhado. No levar a canto, remia sere manaragai. Demia soreba candere minarasi andorevara saio. Neguiando que minagasou minarasia. Doribicando remidacia taragai, adore a Ele. Parece que vejo, parece que vejo, parece que vejo Jesus entrando, os olhos deles estão fechados, mas chega a hora da comunhão. Chega a hora do partir do pão. Ele vai pegar o pão asmo e vai partir. Naquele instante os olhos deles se abriram. Naquele instante os olhos deles se abriram. E eles vão dizer: era Ele em todo o momento. Era Ele em todo o momento. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. E não é porque não vimos que Ele deixou de estar. Ele está porque Ele está no controle e Ele vive. Quer saber? Receba cura para a tua alma. Que os teus olhos se abram nesta noite. Que você volte a ver o que você não via, sentir o que não sentia. Que você possa entender que Emaús não é o teu lugar.
vai tirar alguém do conforto. Ele vai mexer com você. Emaús não é o teu lugar. Emaús não é o teu lugar. Emaús não é o teu lugar. Eu vou voltar para Jerusalém. Te prepara. A glória desta última casa será maior do que da primeira. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que os teus olhos estão sendo abertos nesta noite, para lhe dizer: eu ainda tenho algo contigo, eu ainda te amo, eu ainda amo tua casa, eu ainda estou no controle das promessas, e não é porque o tempo passou que eu deixei de te amar, não é porque o tempo passou que eu deixei de ter promessa, não é porque o tempo passou que eu deixei de ter relacionamento contigo. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Deixa eu dizer algo. Tu vai voltar melhor do que era. Se você chegou até aqui, essa palavra é para você hoje. Você é um sobrevivente, mas a partir de hoje vai viver, vai ter vida consigo mesmo, vai ter esperança. Eu não te troco por nada. Tem gente que no seu lugar não teria suportado uma vírgula do que você suportou, mas Ele te provou. Tem gente que teria desistido na primeira situação que você passou, mas você suportou. Você é um sobrevivente. Você é um sobrevivente. Ele só prova quem Ele conhece, quem Ele ama. E se Ele não te provasse, não teria como Ele poder te honrar no meio deles. Então te prepara, porque o tempo da honra vai chegar.